Bom dia a todos. Bom dia também aos que estão em casa, ouvindo, querendo ouvir os ensinamentos de hoje. E é com muita alegria, gente, que eu falo que a gente vem aqui para aprender, Eu falo que a gente vem sempre para aprender, para estudar, porque aqui não tem professor, Aqui tem todos de boa vontade que estuda e que tenta passar os ensinamentos. Então, que todos sejam muito bem-vindos, que possamos estar aqui sempre com essa vontade de aprender. E para a gente não só aprender, mas para a gente vivenciar no nosso dia a dia. Então, antes da gente começar, vamos ficarmos bem tranquilos. Quem quiser fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo sempre por tudo, agradecendo por ter acordado nessa manhã, da gente ter aberto os olhos e continuarmos a vida aqui na Terra. Agradecer pelo nosso trabalho, agradecer pela nossa família. Gratidão sempre, Senhor. E rogamos que nesse momento nós todos sejamos inspirados e que guardemos os seus ensinamentos, Senhor Jesus, para que a gente pratique no nosso dia a dia e que a gente tenha mais boa vontade e bom ânimo, sempre no intuito da caridade e do amor ao próximo. Agradecemos também aos mentores da Casa André Luiz, que estão sempre presentes, sempre olhando por cada um de nós, sempre nos ajudando. A palavra é só gratidão. Gratidão, Senhor. Então, gente, vamos, dar início aqui ao estudo. E hoje, o estudo da manhã é sobre a verdadeira propriedade. Esse item que nós vamos falar hoje, a verdadeira propriedade, está na instrução dos Espíritos, do capítulo 16 do Evangelho. O capítulo 16, que fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, sabendo o quê? Vamos ver o significado de Mamon. Tem gente que acha que Mamon é uma pessoa, uma pessoa física, é um ser diabólico, E a gente vê que não é isso. Mamon aqui é uma representação simbólica das riquezas materiais e do apego excessivo aos bens terrenos. Significa a ganância, a avareza e tudo que a pessoa quer adquirir. E muitas das vezes, olha o modo de como ela vai adquirir. Então, essa palavra mamon, ela tem origem aramaica e é traduzido como dinheiro, tesouro. Então, quando a gente referir, sempre vocês ouvirem falar a mamon, a gente vai estar se referindo aos bens materiais, à riqueza, a tesouro, a poder e tudo aquilo, que a maioria dos homens desejam aqui na Terra. Então, servir a mamon fica aí, que é a busca pelo dinheiro, pelas coisas materiais, ao invés da busca pelos valores espirituais e do amor ao próximo. Então, a gente vai ver aqui, para começar, eu queria ler um trechinho aqui, só para vocês verem como é tão atual essa passagem. É muito atual e é o que acontece sempre. E falando o que o homem possui na verdade, o que é nosso de fato.
né? Então, olha só como é que começa. É o item 9 desse capítulo 16, a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Quando? Quando falar morrer, quando a gente desencarnar. Então, o que é verdadeiramente nosso é aquilo que nós podemos levar. Do que encontra ao chegar, quer dizer, o que a gente encontra ao nascer e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Olha só, tá vendo? Isso aqui é tão claro, e quem fala isso pra gente é o espírito de Pascal, isso aqui em Genebra, em 1860. Olha só como é que é. E a gente vê o quê, né, gente? O homem, de modo geral, está tão na correria, né, de adquirir, de ter posses, né, e é meu, tudo meu, né? A gente acha que o marido é meu, a esposa é minha, filho é meu. Então a gente vê aqui, só por esse trechinho, que nada é nosso, nada, nem o nosso corpo de carne, nem o nosso corpo é nosso. Por quê? Porque nem o nosso corpo a gente leva, né? O corpo fica aí. Então a gente tem que ver o quê? Temos que adquirir a riqueza que é do espírito, né? A gente vai ver aqui o que é nosso realmente, o que eu adquiro que é meu, que eu posso falar que é meu. Aí quando a gente fala assim, mas se a gente falar para alguém, né, que de repente não estuda espiritismo, fala assim, não, mas essa casa não é sua, o seu carro não é seu, né? Então, eu estava até discutindo lá em casa sobre isso, falei assim, não, mas é meu. Eu falei, a minha casa é minha. Se a gente for ver no lado material da coisa, claro, aquilo que eu adquiro, né? Comprei uma casa, registrei, é minha, né? Só que é minha enquanto eu estou vivendo aqui na Terra. Aí é minha. O carro que eu comprei está no meu nome, é meu, tá? Mas aí eu quero falar não do lado material, nós vamos ver o que é nosso, meu espírito, né? O que a gente leva. E a gente vai ver o quê? Que a gente está atravessando hoje, né, esses momentos conturbados, difíceis, e os homens corremos nós para adquirir o quê? Os bens. Quem não quer ter sua casa própria, quem não quer ter o seu carro, né? Que qualquer ano que seja, mas queremos um carro, queremos uma casa, e nós queremos, por quê? Porque enquanto estamos aqui no mundo, temos que viver como homens do mundo, da terra, né? A gente não pode viver aqui também aleatório, porque sabemos que precisamos do dinheiro, né? Como vamos adquirir as coisas? Precisamos. Então tem gente que fala assim, mas fala assim que não, que não é meu, que esse negócio de adquirir não é bom? É bom, porque o que faz a gente trabalhar para ganhar o nosso dinheirinho é a gente sempre tendo um objetivo qualquer, de ganhar, né, de comprar. Eu trabalho, eu estou querendo um carro, eu vou aqui juntar meu dinheiro para comprar meu carro. Eu estou trabalhando? Estou. Então, eu moro em casa de aluguel, eu quero comprar minha casa? Vou comprar. É pecado? Não. É proibido? Não. A gente tem que fazer isso, porque a gente tem que viver aqui na Terra como seres aqui da Terra. O problema todo é que nesse corre-corre, nisso tudo que acontece, né? E a gente sempre, o homem sempre com ganância, com egoísmo, está querendo sempre mais, sempre mais. Então, o que acontece? Vai colocando expectativas em coisas que queriam adquirir e de repente não adquiriu. Vai colocando expectativas em pessoas. E o que acontece? Acaba que frustramos, né? Às vezes confiamos tanto nas pessoas, de repente a gente vê que não era aquilo. O que acontece? Ficamos frustrados. E assim é com tudo que a gente quer adquirir. Se queremos e não conseguimos, nos frustramos. Mas isso por que acontece?
Porque nós, ainda como seres humanos, transferimos tudo para o material. Né? A gente transfere o nosso sucesso para o material. Vou dar um exemplo. Você feliz, né? A felicidade. Felicidade, a gente sabe que é feita de momentos, né, gente? Tem momentos, nós temos momentos felizes, alegres, assim como temos momentos que não são tão. Então, só que tem gente que coloca assim, olha a expectativa. Eu vou ser feliz quando eu comprar minha casa. Aquele que já tem casa fala assim, eu vou ser feliz quando eu tiver um sítio. Vou lá morar no meu sítio, plantar, né? Olha só, sempre colocando, eu vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz quando eu passar no concurso, aí, ó, vou ganhar muito, vou estar tranquilo, né? Então, sempre assim, eu vou ser feliz quando eu casar, vou ser feliz quando eu tiver meu filho. Então, a gente coloca sempre algo, essa condicional, eu vou ser quando, eu vou ser se. E o que acontece? Se a gente não consegue, aí de repente a gente fica revoltado, a gente se frustra e fala, Deus não olha para mim, porque o outro ali tudo tem e eu não consigo adquirir. Então é bem isso que acontece. Então aí a gente transfere todo o nosso sucesso para as coisas materiais. Se a gente for ver bem, não é tão errado, porque o homem vive mesmo assim, a gente na vida, a gente tem que ter sempre objetivo, concorda? Quando chega o fim do ano, ele fala assim, vou fazer uma listinha para o ano que vem, o que eu quero, o que eu quero adquirir. E assim porque é o que nos impulsiona a andar para frente. Porque se a gente não tiver uma meta, um objetivo, nós paramos, ficamos parados. Tá certo, só que a gente tem que entender o seguinte, nós somos seres espirituais, somos espíritos. Estamos aqui na Terra, não é eternamente. Somos espíritos imortais. Só que estamos de passagem aqui na Terra. É isso que a gente tem que entender. Então nós temos, sim, que querer ganhar o nosso dinheiro pelo nosso trabalho, mas temos também que olhar o nosso lado espiritual, né? Cuidar, né, dessa parte material, cuidando também do lado espiritual. Porque, na verdade, estamos aqui em transição. Ó. Quando a gente nasce, geralmente a média de vida aqui, colocar em uns 80 anos, 90, hoje né, já tem gente chegando a 100, 105, porque a expectativa mesmo é que a gente fique mais velho, né? Porque hoje os idosos estão tendo uma vida melhor, estão vivendo mais, né? E como hoje as pessoas têm poucos filhos, né? Então, para frente vai ter mais idosos. Então, sim, então a gente quer ter um certo conforto. Só que a gente tem que saber o quê? Como somos espíritos, só passando aqui pela Terra, a nossa verdadeira morada é a pátria espiritual. E se estamos aqui para quê? Estamos aqui para a gente tentar sempre progredir, aperfeiçoar o nosso espírito, para a gente amar mais. É isso que estamos fazendo aqui, não é só para ter. Né? A gente está aqui para ser, não para ter, porque aquilo que a gente tem aqui vai ficar aqui, né? Quer queiramos, quer não. E aqueles que são materialistas e são muito apegados à matéria, né? A gente sente muito, vão deixar também. A gente sempre fala, caixão não tem gaveta. Mas não é o caixão podia ter até gaveta e eles guardarem lá. Mas nós, espíritos, vamos voltar para o plano espiritual. E aí vamos levar o que conosco? Né? Ou levamos, né? Coisas materiais, né? Tem gente que acha que leva, mas não levamos. Então o que a gente leva é o quê? São as nossas conquistas morais, as nossas conquistas espirituais, intelectuais, né? Isso nos acompanha para a vida espiritual. Isso a gente leva.
que é o quê? É a nossa inteligência. Vocês já viram que aqui muitos já nascem assim com dons? As crianças pequenininhas que já tocam piano, as crianças pequenas que fazem coisas que os pais ficam assim, ó, que ficam todos assim abismados. Por quê? Isso que elas se apresentam, isso já é conhecimento de outras vidas, assim como todos nós. Quando a gente passa no lugar, fala assim, isso aí eu já conhecia, tal, a gente acha que já conhecia, e de repente conhecíamos mesmo, porque nosso conhecimento a gente mantém. Tudo que a gente aprende fica, não se perde. Aí aparecem criancinhas com dons, pessoal, né, que ele, assim, é porque já vem. São, né, crianças, tem um menininho aí que ele, né, que fala que é médico, que dá... Gente, esse menino, ele sabe tudo, sabe? Quem olha lá, que pesquisa, ele fala tudo certinho. Alguém ensinou para ele? Não, ele foi um médico, com certeza. Então, assim, tantas coisas assim, que provam que ele já viveu, que nós já vivemos, são tantas coisas, se a gente for, e através do estudo também a gente vê isso, né? Então, como que a gente tem, que é nosso, que a gente tem que conquistar, são essas as conquistas nossas que nós vamos levar, é moral, intelectual, né, e coisas do espírito. Então, vamos nos esforçar para a gente ficar rico dessas coisas, dessas virtudes. Isso ainda falar assim, então vou viver aqui como um santo. Não, porque ninguém consegue viver como um santo, né? A gente só faz o curso para santo, né? A gente está aqui tentando aprender, tentando melhorar, e às vezes, muitas das vezes, quando a gente vai errar, a gente fala assim, opa, não, né? Assim não, não é isso que eu estou aprendendo aqui não. Né? Então, aquele negócio dá aquele clique, né? Então, mas aí vamos sim, no momento da vida podemos errar. Quando éramos jovens, erramos muito. Mas agora, estamos aqui procurando o quê? O quê? A gente está procurando a paz de espírito, é a gente se melhorar a cada dia. E isso não depende do outro, não depende do marido, da mulher, coisa, de filhos, né? Depende só da gente, só da gente. Nós temos a mania de culpar o outro, né? Quando as coisas ruins acontecem conosco, a gente fala assim, estou assim por causa do fulano. Estou assim porque ela me fez ficar nervosa. Não, ninguém faz a gente ficar nervoso, não é porque isso está dentro da gente. É o nosso homem velho, o nosso ser velho que vem com a gente. Então a gente tem que deixar o quê? Trabalhar para deixar desabrochar o ser novo, essas conquistas que nós vamos tendo aí durante a nossa vida, né? Então, o que é? A inteligência é nossa, o conhecimento adquirido é nosso, e as qualidades morais, que são as virtudes, né? Virtudes são as qualidades morais positivas, são os hábitos que a gente mantém firmes no nosso dia a dia, e as inclinações que nós temos para a prática do bem, né? Agindo de acordo com o quê? De acordo com a ética, de acordo com a moral e de acordo com a religião, né? Tem gente que não tem nem religião e às vezes faz muito mais coisas do que um religioso, né? Então, assim, a gente tem que agir sempre de acordo com o moral, né? Com aquilo que a gente acha certo, porque hoje, gente, está tudo tão invertido, né? Hoje em dia as coisas estão trocadas. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Mas nós não vamos entrar nessa, né? Aí a gente vê alguma coisa errada e fala assim, mas todo mundo faz. Aí nós falamos, mas eu não sou todo mundo, né? Nós queremos melhorar. Então nós não somos todo mundo. Então por isso que nós vamos tentar sempre nos aperfeiçoar, vamos tentar melhorar no nosso dia a dia. E temos ajuda espiritual. Cada um de nós tem um anjo da guarda, cada um de nós tem espíritos do outro lado que querem que a gente dê certo aqui. Temos ajuda, vocês podem ter certeza disso. Então, só para passar para vocês aqui, quem quiser fazer uma pesquisa depois sobre
direito de propriedade, lá no Livro dos Espíritos, quem quiser depois dar uma idinha lá e ler, da pergunta 880 até 885, fala sobre o direito de propriedade. Sendo que 880 é assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Direito natural. Resposta: direito à vida. Temos direito a viver. E a 882, eu vou só soltar aqui e falar umas mais importantes que eu acho. Tem o homem o direito de defender os bens que havia conseguido juntar pelo seu trabalho? A resposta, gente, tem gente que fala assim, a gente trabalha para quê? Não é para juntar dinheiro? Tem muito pai que fala assim, vou juntar para o meu filho, né? Deixar para ele. Ou então vou juntar para conseguir alguma coisa na frente. Então a pergunta é, tem o homem o direito de defender os bens que conseguiu juntar com o seu trabalho? E a resposta, não disse Jesus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Então ele está falando aqui, se trabalhamos, recebemos um salário justo e queremos adquirir, não tem problema nenhum, né? E fala assim, ó, é natural o desejo de possuir? Sim, né? Fala assim, então a gente não pode ter? Não, pode. Está aqui, é natural o direito de possuir? É. Quem não quer possuir as coisas materiais? Todo mundo, né? Nós todos queremos ter um certo conforto aqui na Terra. Agora o negócio é como vamos adquirir. É subindo, fazendo o outro de escadinha que vamos adquirir? É sempre fazendo coisas erradas com o outro para sempre me dar bem? Então é a forma de como vamos adquirir, mas não é pecado nenhum a gente conseguir ter as coisas, né? E nosso estudo também, aí a gente vai ver aqui no Evangelho que tem a parábola do mau rico, né? Que eu vou contar rapidinho. Tinha aquele homem rico, muito rico, que se vestia muito bem e comia do bom e do melhor. E lá, na porta dele, vivia Lázaro, que não tinha nada e ficava ali só às custas, comendo a migalha do que o rico jogava ali. E às vezes ele nem comia, porque vinham os cachorros e comiam no lugar dele. Então, aí o que fala aqui? Lázaro morreu e foi viver lá do lado de Abraão. E depois esse rico morreu. Aí chegando lá, do outro lado, ele viu Lázaro com Abraão, só que ele ficou muito mal. Por quê? Ele não tinha esses bens que estamos falando aqui, né? Então, aí, quando ele viu que a vida continuava e que Lázaro estava lá, né, todo bacana lá em cima, aquele que era aquele mendigo da sua porta, ele virou e falou assim, pai Abraão, deixa eu ir contar para os meus irmãos o que acontece depois da morte. Aí eles falam para ele, não, porque mesmo que se você contar, eles não vão acreditar. Eles que sigam lá Moisés, né? Na época de Moisés. Então, assim, tem gente que mesmo se você fale alguma coisa, que a vida continua, então tem gente que assim, não adianta você falar porque eles não vão acreditar. Então, esse mau rico pediu que viesse contar para os irmãos. E não foi deixado, porque falou assim, não, você teve a sua oportunidade, você só pegou para você, né? E eles lá têm os ensinamentos, é igual nós aqui, nós temos ensinamentos. Se um dia a gente, de repente, aqui desencarnar, a gente não vai alegar ignorância quando chegar lá em cima, né? Porque quanto mais a gente sabe, né, gente, mais é cobrado da gente. Então, aí a gente não pode alegar que não sabe, não sabia, né? Também no capítulo 2 do Evangelho tem aquele caso da rainha da França, né? Que ela tratava mal os seus servos e quando chegou no outro lado, ela viu que os servos estavam bem acima dela, né? Então, assim, tem várias passagens no Evangelho, como também nos livros aí que nos contam sobre isso. Então, e tem também no livro aqui do Chico Xavier, que chama Minuto com Chico Xavier, tem uma história que chama Como está a sua mala? Então, gente, vamos isso é para a gente parar e analisar. Como está a nossa mala?
O que estamos colocando na nossa mala para voltarmos, né? Porque aí ele dá exemplo para a gente aqui, que a gente aqui está de passagem, seria como uma viagem. Viemos fazer essa viagem aqui na Terra, mas vamos ter que voltar, né? É como assim, você mora num lugar frio, aí você vai para um lugar que é verão, você vai colocar na mala o quê? Só roupas, biquínis, roupinhas leves, né? Aí tá. Quando está na hora de voltar, aí na sua terra está fazendo um frio, aí fala assim, você colocou agasalho lá? A mesma coisa acontece com a gente. O que a gente está colocando na nossa mala? O que a gente está adquirindo aqui para levar de volta? Porque quando chegarmos do outro lado, não vai ser perguntado para a gente se eu era rei, rainha, tinha dinheiro, tinha poder, se eu fui político, se eu fui o mendigo, o que eu fui. Vai ser perguntado o que foi feito da minha vida, o que você fez. Então a gente tem que ter essa coisa, né? O que estamos colocando na nossa mala? Vamos colocar outra analogia também. Falamos que a terra é escola, né? E aqui nós aprendemos. Jesus é o mestre, nós somos os alunos. E qual que é a matéria lecionada? Os ensinamentos de Cristo. Ensinamento do mestre que veio, foi modelo, que ensinou. E o que nós estamos fazendo? Será que quando a gente for chamado, né, nós vamos, na hora de passar, da passagem, nós vamos passar com quanto? Com 10? Acho que é impossível, né? Mas se a gente for com 6, tá mais ou menos, né? Tirar aí uns 6 para a gente poder passar de ano, né? Ou então uns 5 ficar na média. Então vamos ver, isso é coisa para a gente refletir. O que estamos fazendo? Porque a gente sabe que a vida é difícil, é muito difícil, né? A gente sabe. Então, às vezes, para alguns são mais difíceis ainda os acontecimentos. Mas só que a gente tem que fazer a vida ficar mais leve. E como? Colocando Jesus na nossa vida. Não é fácil, não é tão difícil. Sabe, tendo fé. A gente fala que tem fé, mas na hora que vem uma porretada na gente, vem aquela... Aí a gente fala assim, meu Deus, aí começa a reclamar. Ter fé é confiar em Deus, é entregar e aguardar. Claro, fazendo a nossa parte, não podemos cruzar os braços. Mas a gente tem que aprender a levar a vida com mais leveza, né? E para terminar aqui, gente, fazendo um resuminho rápido, a gente viu aqui que temos aquilo que temos na terra, né? Que nós não vamos levar, por isso a gente fala que não é verdadeiramente nosso, somos apenas usufrutuários, porque vamos ter que deixar tudo aqui ao partir. Então, a gente tem que viver como? Com desapego. Às vezes somos muito apegados, né, nessas coisinhas materiais. Às vezes tem tanta gente apegada em planta. Não posso ir deixar minha planta. Não posso ir deixar meu bichinho ali. Então, assim, viver com desapego, porque nada é nosso e ninguém é de ninguém. A gente tem que ter saber disso, né? Viver com prudência, que é refletir antes de agir, com respeito aos semelhantes, com coragem para enfrentar as dificuldades da vida, se mantendo na retidão. Porque às vezes, quando a gente leva uma cacetada, às vezes a gente entrega tudo e começa a agir de outra forma. Então, assim, mantendo o caminho, né? A gente sabe, mas a gente quer passar pela porta larga, vamos tentar passar pela porta estreita, né? Fazendo o que é certo. Ter equilíbrio e moderação nos prazeres da vida. O problema é que o mundo nos oferece muito prazeres. E a gente, né, somos assim, ainda tão pequenos, a gente quer ir para os prazeres do mundo. Mas tem tantos outros prazeres, né? Bons. A solidariedade, que é ajudar com desinteresse, ser humilde, benevolente, paciente, viver com simplicidade, compaixão, sabedoria. Temos que ter sabedoria para a vida. Então, lá diz assim, o retorno para o mundo espiritual exige preparo mais autêntico do que simples aparência. Né? A gente viver de aparência, às vezes a gente vive para o outro, mas para Deus não. Né?
Vamos escolher a bagagem certa para a jornada rumo à vida futura, a fim de não deixar para trás a mochila da transformação íntima, que é o que nós viemos fazer aqui, nos transformar, seguindo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, eu fico aqui, né, deixando para vocês de casa muita paz, né, que tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. E para todos também que estão aqui. Que Deus abençoe.